Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para este domingo, 21º domingo do tempo comum, João capítulo 6, versos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não mandavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amém. Irmãs e irmãos, terminamos com este domingo, 21º, a leitura do longo capítulo 6 do Evangelho de João. No Evangelho de Marcos, que também tínhamos parado há umas semanas atrás, no capítulo 6, nós estávamos na cena em que Jesus viu a multidão, sentiu compaixão e pôs-se a ensinar. Começou a ensinar a multidão. E aí, ao invés de ler o relato da multiplicação dos pães de Marcos, nós fomos para o relato da multiplicação dos pães de João e fizemos um longo aprofundamento acerca do tema do pão, o grande discurso do pão, o capítulo 6 do Evangelho de João. Domingo que vem voltamos a Marcos. Domingo passado, por causa da festa solene da Assunção, nós não vimos uma sequência de 7 versículos do capítulo 6 de Marcos, que está na mesma lógica, Jesus ensinando sobre quem ele é, o pão vivo descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus começaram a murmurar. Os judeus discutiam entre si como pode dar de comer, ele dizer carne, a carne dele para comer. Hoje, Jesus situa-nos neste ambiente da murmuração. A murmuração que é o tema que nós vimos também lá no começo, quando o povo de Israel, caminhando no livro do Êxodo, no capítulo 16, no 18º domingo do tempo comum, o povo, a comunidade dos filhos de Israel, pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando tínhamos panelas de carne, comíamos pão com fartura. Era melhor morrer tendo pão e carne com fartura, mas ser escravos, do que ser livre, essa conversa de ser livre e morrer de fome. Agora, o tema complicou. Os judeus e a multidão, no final da multiplicação dos pães que vimos no capítulo 6 de João, queria sabotar um esquema, queria
sequestrar Jesus e levá-lo para Jerusalém. Queria dar para Jesus de presente um trono de rei. Em troca disso, Jesus lhes daria para o resto da vida cesta básica, pão e peixe com esforço zero. Essa lógica, nós te damos poder e você nos dá benefícios, nós conhecemos no Brasil. Infelizmente, os benefícios que devem ser um direito à dignidade inviolável de cada pessoa humana, de cada cidadã e cidadão, se tornaram uma moeda de troca, um modo de sustentar os reis. E Jesus se recusa a aceitar este esquema. Jesus deu pão e peixe para a multidão, para ajudar a multidão a fazer a passagem de um povo sem pastor, abandonado na fragilidade e debilidade de não ter o necessário para viver, que o povo fizesse a passagem a partir daquela indignidade de vida para a condição de filhas e filhos do Pai. A multidão não quis fazer essa passagem, porque essa passagem supõe uma passagem aqui. Mudar nossa compreensão sobre quem é Deus e como Deus se manifesta em nossa vida passará necessariamente por uma mudança de concepção sobre quem somos nós. Hoje diz assim o texto: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, Jesus dirige-lhes uma palavra mais severa: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. As palavras que vos falei são asas, que darão a vocês um voo para o eterno, para a vida plena, junto com o Pai, comigo e o Espírito na glória que o Pai preparou desde a fundação do mundo. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia quem eram os que não tinham fé, quem o havia de entregar, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Irmã, pão que desceu do céu, Filho que volta, que é Deus e é um com o Pai, que sobe. Pão que desceu e o Filho do Homem que sobe. Jesus diz que há entre nós alguns que não creem. Hoje também? Ele pergunta: isso vos escandaliza? A igreja deve ter coragem de perguntar-nos sobre os temas que nos deixam escandalizados e que a igreja hoje nos prega e nós ficamos chocados. Ora outra, você vê os bispos, os sucessores legítimos de Pedro e dos apóstolos, e o Santo Padre e o Papa serem tratados com hostilidade, porque o mundo fica escandalizado com aquilo que falam. Isto vos escandaliza? Jesus diz: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Como você chegou aqui na igreja hoje, até aqui na sua caminhada da fé? É dom? E essa é a maior graça que o Pai te concedeu, te fazer chegar até Jesus? Ou para você o máximo, o ápice, é ser você quem você é, nos grupos, nas linhas ideológicas da igreja, que te dá direito para esbravejar e murmurar nas redes sociais contra Cristo, contra a Santa Igreja, contra os bispos e contra o Santo Padre e o Papa? Quer continuar murmurando na igreja? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus vos disse: também vos quereis ir embora? Você não tem direito de ficar no time reclamando.
Você não tem direito de ficar dentro da igreja criando um canal na internet e reclamando e murmurando contra a igreja. Você não tem direito de se chamar de católico e criar um canal na internet e jogar contra o time dos apóstolos da igreja. Você é um traidor. Não traia o time, não murmure, não abandone a causa. Se quiser, pode até abandonar, mas não fique aqui dentro jogando contra, aniquilando e dividindo a Santa Igreja. Sempre há essa liberdade que Jesus pergunta: e você também quer ir embora? Vá! Mas aqui dentro não fique falando mal e jogando contra. A igreja precisa sempre ter coragem de fazer a pergunta que Jesus fez: você quer ir embora? Ou vai querer ficar aqui dentro reclamando? Você colaborará muito mais indo embora do que ficar murmurando. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? O que os 12 devem responder? O que nós que estamos dentro da igreja temos que responder? Aquilo que se reza na missa: Senhor, Senhor, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Simão Pedro diz: Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Irmã, irmão, eu fico sempre... Esse evangelho sempre tocou muito o meu coração. Eu fico imaginando a dor no coração de Jesus, voltando-se e vendo lá longe alguém segurando no braço de um discípulo, do outro discípulo, alguém criando um grupinho de WhatsApp, mandando mensagem dizendo: vamos deixar, não vamos mais não compensa, não vale a pena, eu vou continuar até um tanto de tempo, mas eu também vou deixar tal hora e tal hora. Você também quer ir embora? Vaza. Se ficar, não fique murmurando, fique derramando o suor, a lágrima, e se for preciso, o sangue. E se for preciso, o sangue. Derrame suor, lágrima, e se for preciso, o sangue. E seque a saliva, não murmurando, mas anunciando com vigor o amor com que o Pai, com que Jesus e o Espírito Santo ama a sua dileta esposa, a igreja. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Boa semana.